Abra a nossa Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 23. Atos 17, versículos 16 ao 23. Diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue, cidade de Atenas, à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os líderes, com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Paroleiro, em outras palavras, seria esse que fala demais. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses, obrigado, minha irmã, e estrangeiros residentes em nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E agora o versículo, que é o versículo-chave da nossa meditação nessa manhã. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, caixa alta, ao Deus desconhecido. Esse, pois, Deus desconhecido, que vós honrais, não o conhecendo, é este Deus que eu vos anuncio. Você pode dizer amém? Nesta manhã, embora a passagem paulina nos traga a ideia do Deus desconhecido, nós vamos meditar nesta manhã no Deus conhecido. Desconhecido dos homens, desconhecidos daqueles que não aceitaram a Jesus, mas conhecido, vivenciado, amado por nós que o aceitamos. Você pode dizer amém? Então a nossa mensagem nessa manhã é ao Deus, diga comigo, ao Deus por mim conhecido. Amém? Ao Deus por mim conhecido. E nós abrimos já um parênteses aqui. Se porventura há alguém em nosso meio hoje que não conhece a Deus, nós daremos a oportunidade para você também conhecê-lo, viu? Se você não, eu não conheço a Deus, nós vamos te dar uma oportunidade no final para você conhecê-lo também. Porque este é o lugar chamado a casa de Deus. O povo de Deus pode dizer amém? E aqui nós temos pão de boa qualidade, né? Glória a Jesus. Mas veja só, queridos, todos nós sabemos pela história que os gregos trouxeram para a humanidade a sabedoria, a ideia da sabedoria. Dos romanos nós trouxemos o direito. Todo o nosso direito tem base romana, né? O direito que nós vivemos até hoje, nós temos a sua origem, a sua base na civilização romana. Mas por outro lado, os grandes pensadores, os grandes filósofos, as grandes ideias deste mundo presente, têm a sua origem lá nos pensadores Platão, Aristóteles, Sócrates e por aí vai. Todos eles grandes pensadores. Mas vejam só, queridos, a limitação humana. Grandes pensadores, mas tinha um Deus que eles não conheciam. E é interessante que a Bíblia nos mostra, e a própria história nos diz, e a filosofia também, que o homem tem no seu interior um vazio em forma de Deus, cujo vazio não pode ser preenchido por nenhuma coisa criada, a não ser pelo próprio Deus. Você pode dizer amém? E mesmo vivendo vãs filosofias, eles sem conhecerem, erigiram um altar e disseram: esse altar é ao Deus conhecido.
nós não conhecemos, não sabemos o nome dele, mas a esse Deus nós vamos oferecer esse altar. E olha como é que Deus é tremendo. Apóstolo Paulo, antes Saulo, filósofo também, conhecedor, pensador, agora temente a Deus, servo de Deus, tem a oportunidade de entrar naquele local, tem a oportunidade de ser convidado. A Bíblia diz que ele foi tomado pela mão e levado, não é isso? E quando ele chegou lá, ele não se preocupou em pensamentos de Sócrates, em pensamentos de Aristóteles, e ele sabia, em pensamentos de Platão, ele sabia, mas ele foi direto ao ponto. Aquele altar que eu passei e vi, que diz o altar ao Deus conhecido, é esse Deus desconhecido, esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. Enquanto os atenienses não conheciam a Deus, conheciam a filosofia, conheciam a psicologia, conheciam toda a gia que pode existir, biologia, pedagogia, não conheciam a Deus. E o profeta Oséias, um profeta que na teologia é chamado de profeta menor, mas é um grande profeta. O profeta Oséias escreveu para nós um clamor que é fundamental, que diz assim: conheçamos e prossigamos em fazer o quê? Em conhecer a Deus. Essa passagem é para ti, essa passagem é para mim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é o maior desafio do crente no século 21. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu quero te dizer, eu peguei uma palavra da irmã Paula nessa manhã tremenda. Ainda que não estejamos na Jerusalém celestial, amei essa colocação. Devamos viver a Jerusalém celestial em nosso interior. E só assim nós não nos misturaremos com o mundo e com o pecado. É verdade. Glória a Jesus. Dê até uma salva de palmas aí, por favor. Glória a Deus. E eu peço o Rogério que abra aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Hã? Abre aí, por favor. Mas veja só, nesta manhã, obrigado. Nesta manhã, nós vamos conhecer e continuar conhecendo o nosso Deus sob 3 enfoques fundamentais. E o primeiro deles é o seguinte: o nosso Deus é por nós conhecido, e deve sê-lo sempre. Diga comigo, um Deus salvador. Ai de nós, se não houvesse salvação. Ai de nós, se Deus não tivesse esse plano salvífico. Ai de nós, se nós não fôssemos salvos. Ai de nós, se nós não tivéssemos a certeza plena, cristalina, de que se fecharmos os olhos agora, nesse momento, partiremos para o encontro do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Como é que nós podemos conhecer ao nosso Deus Salvador? A Bíblia diz que quando o primeiro casal, lá no Éden, lá no início, quando o primeiro casal caiu, se prostrou diante de Satanás, obedeceu à velha serpente, o nosso Deus, não mais que de repente, não deixou passar tempo. Nosso Deus chegou junto, deu a decisão para o homem, para a mulher, para a serpente. Cada um recebeu a sua decisão, você já sabe. Mas o que é mais lindo ali, em Gênesis 3:15, é uma passagem que não pode ser desconhecida por nenhum salvo em Jesus. Gênesis 3:15. Deus disse assim: e tu, serpente, que representa Satanás, da semente da mulher, nascerá um. E eu pergunto nessa manhã, como é o nome dele? Nascerá um. Como é o nome dele? Como é o nome dele? De novo, como é o nome dele? Jesus. Nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E eu não me esqueço, um filme do Mel Gibson, uma pessoa ímpia. Ele não fez aquele filme com nenhuma ideia evangelística, não. Fizeram uma entrevista com ele, disse, não, eu fiz o filme por fazer mesmo. Não tinha nenhuma ideia assim, eu quero evangelizar o mundo com esse filme. Mas evangelizou. E eu me lembro que nós fomos assistir. Eu, o pastor e o discipulado, nós fomos assistir. E uma cena tremenda, eu não me esqueço daquela cena. Quando ninguém espera, não mais que de repente, ele fez assim um efeito especial tremendo.
aparece Jesus e um som assim bem forte no cinema. E como a gente não está esperando, você é pego de surpresa. Um som bem forte faz pum! E aí aparece Jesus esmagando a cabeça de uma serpente. Eu queria que você desse uma salva de palmas aí hoje. Dá uma salva de palmas. Salvação. Deus Salvador. Deus Salvador. A oração de Maria, mãe de Jesus. Qual foi a colocação mais forte que ela colocou lá? Me alegro em Deus, meu Salvador. Saiba nessa manhã, querido, Deus é um Deus Salvador. Salvou você, salvou a mim, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas presta atenção, querido, além de Salvador, e nós nos alegramos por isso, nosso Deus é um Deus, diga comigo, um Deus, aliás, o Deus, né? Não é um Deus, o Deus Criador. Fala bem forte, Criador. Se não crermos que Deus é Criador, somos ateus e a palavra de Deus não habita em nós. E não teremos parte na vida eterna. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, qual é a condição essencial lá em Hebreus? Que ele creia que ele existe. E qual é a tônica do mundo materialista atual? Qual é a tônica? Deus não existe. E eu quero te dizer nessa manhã, aquele que crê, porque ele já está crendo, que Deus não existe, já está no bom caminho, porque ele crê. Mas se ele crê que Deus não existe, Deus tem a misericórdia dele. A Bíblia diz para aquele que não existe, para que crê que Deus não existe, Salmo 19, versículo 1, tem como a gente colocar aí, irmão? Salmo 19, se tiver, coloque aí, por favor. Salmo 19, versículo 1, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem sabe, pode dizer para mim aí, o que diz lá? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se ainda pairar uma duvidazinha hoje, se ainda pairar, e é bom que não paire, mas se ainda pairar uma duvidazinha hoje, abre o Salmo 19, deita numa grama, e começa a olhar para cima, e daqui a pouco tu vai acreditar que Deus existe. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Quem foi que fez esse firmamento? Quem sustenta essa terra? Eu me lembro quando eu era menino, eu era meio dado também a ser pensador. E eu ficava pensando assim, tá legal, eu aprendi que nós temos a terra, ok, aula de geografia. Aí a terra está dentro de um sistema, de uma galáxia, ok. Aí tem várias galáxias, ok. Mas e depois dessas galáxias? Tem um negócio que sustenta as galáxias, ok. E depois disso? Tem um outro. Sim, mas e depois disso? Depois disso é Deus. Depois disso é Deus. Se você quiser ir para o HPAP hoje, olha para mim. Se você quiser ir para o HPAP hoje como ser humano, começa a pensar nisso. Você vai ficar doida. Porque não tem fim. Não tem fim, você não consegue. É por isso que nós temos que viver pela fé. Fé. Não tem explicação humana. Como é que nós vamos conseguir entender um universo que sustenta o outro universo, que sustenta o outro universo, mas quem sustenta tudo? Deus. Amém? Então o nosso Deus é um Deus criador. Criou. E nós como criaturas, como servos e agora filhos, nós temos que honrá-lo. Nós temos que adorá-lo. Nós temos que louvá-lo. E nós temos que bendizê-lo. Você pode dizer amém? Não apenas entrando nessa igreja rotineiramente a cada domingo. Não apenas, mas muito mais que isso. Entrando nessa igreja a cada domingo. E o dia que você vier, mas sempre se lembrando, Senhor, Tu és soberano. Tu és Deus eterno. Senhor, Salmo 46 na minha vida. O que é que diz o Salmo 46? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente. Onde? Na angústia. Maravilha, glória a Deus. Então nós temos um Deus salvador. Nós temos um Deus criador. Mas é tremendo. Nós temos um Deus, aliás, o nosso Deus, diga comigo, o nosso Deus é Deus cuidador. Profissão recente agora, cuidador de idosos. Tem até curso para isso. E glória a Deus pelos cuidadores de idosos.
Eu já estou orando pelo que vai me cuidar futuramente. Senhor, abençoa o cuidador que vai me cuidar futuramente, ok? Que vai cuidar da minha esposa. Minha esposa, de vez em quando, faz umas perguntas que a gente não gosta de responder. Quando eu estiver mais velha, tu vai cuidar de mim? Vou! Ok? Vai me amar? Vou! E a recíproca é verdadeira também, né? Mas veja só, queridos. Olha para cá. Muito mais, e glória a Deus pela vida dos cuidadores, mas muito mais que um cuidador de idosos. O nosso Deus é um Deus cuidador de crianças, de jovens, de velhos, de adultos e de todos. Você pode dizer amém? Nosso Deus é um Deus cuidador. E onde é que nós vamos ver um exemplo disso? Lá em Gênesis, você não precisa abrir, eu vou dizer para você. Lá em Gênesis 3, quando o primeiro casal percebeu que havia pecado, perceberam que estavam nus, sentimento, sensação de pecado, consciência de pecado. Qual foi a primeira atitude que eles fizeram antes de se esconder? A Bíblia diz que eles fizeram aventais. Olha para cá, irmão. Aventais. Gênesis 3, versículo 7. Aí Deus aparece, conversa com eles, dá a sentença para todo mundo, ok? E decide: vou expulsá-los do jardim. E você não tem que ter raiva de Deus hoje. Deus os expulsou do jardim, porque o nosso Deus é um Deus justo. Diga comigo, Deus justo. É um dos atributos de Deus, é justiça. Só que o nosso Deus, em Gênesis 3 e 21, isso alegra demais o meu coração. Gênesis 3 e 21. Antes de colocá-los fora do jardim. E a Bíblia diz que ele colocou até seres celestiais, para não deixar o pessoal voltar. Mas antes de colocá-los fora do jardim, ele olhou e disse: esses aventais aí estão mal feitos. Esses aventais aí nada não vai resolver. Vou fazer para vocês agora uma roupinha que só eu sei fazer. E a Bíblia diz que Deus fez túnicas. Oh, maravilha! Deus fez túnicas e colocou em Eva, colocou no seu esposo e disse: agora que vocês estão bem vestidos, agora pode sair. Qual a lição espiritual que nós temos? Escadas humanas, diga comigo, escadas humanas não levam ao céu. Tentaram fazer uma escada lá no Velho Testamento? Tentaram fazer? Como é que ficou o fim daquela escada? Chegaram ao final? Não. É por isso que nós falamos hoje português, italiano, espanhol. Eu fui na Itália com a Vânia e os meninos, e lá eu vi isso literalmente, se cumpriu literalmente. O cidadão, chegamos no aeroporto, a moça disse: italiano? Fala italiano? No. Então vou falar inglês, ok. Uau, meu Jesus. Entendeu alguma coisa? Aí naquele dia eu falei para a Vânia: o que esse cidadão queria fazer escada? A Bíblia diz que eles estavam construindo uma escada. E Deus disse o que à Trindade? Desçamos, plural, e confundamos as línguas. Não é verdade? Confundamos as línguas. Ou seja, querido, escadas humanas não levam ao céu. Escadas humanas não levam à salvação. E aí vem Jesus depois e diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a única escada completa. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Escadas humanas não, jeitinhos humanos não. Nós temos que depender de Deus. Senhor, eu quero que Tu me leve para a Tua glória. Senhor, me prepara. Senhor, me mostra o que está errado. Senhor, me sonda, como disse o salmista, não é isso? Me sonda, Senhor, e me mostra se tem algum caminho mau. E se tiver algum caminho mau, me ajuda a retirar, porque eu quero subir e quero estar ao Teu lado. E eu quero te dizer, nesta manhã, querido, grande será aquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, e Ele disser assim: vinde, o quê? Benditos do meu Pai. Oh, coisa tremenda, irmão. Vinde, benditos do meu Pai, para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem uma salvação preparada para você desde a salvação do mundo.
Deus tem uma casa lá esperando por você. Mas você não tem que entrar com escadas humanas hoje. Você não tem que entrar com artifícios humanos. Você tem que se colocar na presença de Deus e deixar Ele trabalhar. Porque Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdadeira vida, Ele é a verdadeira verdade. É até redundante, mas é verdade. Ok? Nosso Deus cuidador. Mas por último, nosso Deus é salvador, nosso Deus é criador, nosso Deus é cuidador. E eu abro aqui um parênteses também para você lembrar comigo, que o povo de Israel, quando estava passando no Egito, no deserto, um dos exemplos do cuidado de Deus. Como é que Deus fez quando eles estavam no deserto, de dia e de noite? Quem se lembra? Nuvem protetora de dia do sol quente, noite, colunas de fogo. Tu quer um Deus mais protetor do que esse, mais cuidador? Ok? Pensou em tudo. E quando o faraó estava se aproximando, tremendo isso, faraó ainda foi atrás? Foi. E faraó tinha condição de alcançar? Tinha, porque os cavalos dele eram bem preparados. O que Deus fez? Criou uma poeira. Criou uma poeira. E a poeira dificultou o pessoal chegar. E os irmãos israelitas passaram todos. Diz a Bíblia que eles passaram a pé. Diga, a pé enxuto. E eu quero te dizer hoje, é o pastor Deroci que está dizendo. Eu quero te dizer hoje, o fundo do mar com certeza é cheio de lodo, irmão. Com certeza. Não é verdade? Deus não só abriu a água, como Deus tirou o lodo todinho, porque senão as irmãs podiam escorregar. E cair os meninos também, quebrar os braços. E aí ia ter outro problema. Deus secou. Ele não só abriu a água, como secou também. E os irmãos passaram a pé enxuto. E diz a Bíblia, quando passou o último, Moisés perguntou, ainda tem alguém aí dentro? Tem não. Senhor, não tem mais não, Jeová. Ninguém? Tem não. Então deixa Faraó entrar. E Faraó entrou. Faraó entrou achando o quê? Vou me dar bem também. Vou chegar do outro lado também. Estou pegando carona com os crentes. Estou pegando carona com os crentes. Quantos aqui estão pegando carona com os crentes? Não levanta a mão não, irmão. Quantos aqui estão pegando carona com os crentes? Ninguém. Está todo mundo aqui sendo crente mesmo, não é verdade? Quando estava no meio, o que Jeová diz para as águas? Agora pode se juntar. Tu já imaginou? Eu fico assim pensando. Já imaginou a pancada que foi? A pancada. Oh! E a Bíblia diz que os corpos boiaram na água. Todos eles morreram. Faraó e os seus. E todo o povo no Egito. E em toda a terra que existia naquela época. Reconheceu. Só o Senhor, Deus de Israel, é Deus. Dá uma salva de palmas aí. Glória a Jesus. Aleluia. Deus Salvador, Deus Criador, Deus Cuidador. E por último, Deus, diga comigo, Deus Provedor. Queridos, não há outro Deus provedor como o nosso. Não há Jeová Jirê como o nosso. Não há Jeová Rafá como o nosso. Não há Jeová Nissi como o nosso. Não há. Só tem um, é o nosso, Jeová. É por isso, aproveitando a passagem de novo, quando o pessoal de Israel saiu do outro lado, o que Miriam fez, irmãos? Isso não estava nem no script, eu lembrei agora. O que Miriam fez? Pode falar. Dançou. Dançou. D-A-N-C cedilha O-U. Dançou. E cantando o quê? Só o Senhor é Deus. Diga comigo, só o Senhor é Deus. É esse que você serve. Amém? Mas agora nós vamos meditar no Deus provedor. E a Bíblia nos mostra, dentre tantas passagens, inúmeras passagens sobre provisão, a Bíblia nos mostra uma que para mim é tremenda. A Bíblia diz que o nosso irmão Abraão subiu o monte para oferecer o seu filho. Ofereceu o seu filho. E é tremendo quando o filhinho pergunta assim, ô meu paizinho, tem tudo aí, meu paizinho. O fogo está aí, a lenha, está tudo aí, meu paizinho, ok? E o animal, paizinho, para ser sacrificado? Irmão, eu quero te dizer nessa manhã, se fosse eu, e o meu filhinho fizesse uma pergunta dessa,
eu te digo sem medo de errar, eu desceria correndo mesmo. Agarraria o menino, não! Eu me lembro que o Igor foi fazer uma cirurgia, ele tinha uns 2 aninhos. E aí, na hora que ele entrou no hospital, lá no Lago, acho que é São Mateus, parece que é, né? São Mateus, o menino vai fazer 30 anos, segunda-feira. 30 anos, meu mais velho. Mas essa cena não sai da minha cabeça. O pessoal da enfermaria disse assim, pai, vai enganando ele aí, daqui a pouco nós vamos pegar. Tem que pegar, ok? Ok. E a cirurgia era geral, anestesia geral. E o médico falou, anestesia geral, tem que ter muito cuidado aí, ok? Pode não voltar, pai e mãe. E aí, na hora que eu estava ali brincando com ele, enganando, a enfermeira veio, chegou a hora. E pegou, com aquela frieza. E quando ela colocou na maca, ele virou a cabecinha para trás e olhou para mim e disse assim, pai! A Vânia teve que me segurar, irmão, porque eu não vou deixar meu filho operar, não. Graças a Deus que ele operou. E está aí, é casado, já me deu 2 netos. Veja só, irmão, era uma simples cirurgia. Quando o menino olhou para trás e gritou assim, pai! Tipo assim, ó, o que estão fazendo comigo, meu pai? Eu quase morri, irmão. Agora, não, está o filhinho do lado, ele sabia que ia matar o filho. E o filhinho pergunta, meu paizinho, está tudo aí. Mas e o cordeiro que nós vamos oferecer? Qual foi a resposta de Abraão, irmão? Ei. Fala mais forte, irmão. Mais forte. Eita. Só quem tem fé responde assim. Quem não tem fé, pega o menino e sai correndo. Me perdoa então, viu? Pega o menino e sai correndo. Quem tem fé, responde o que Abraão respondeu. Deus proverá. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus proverá, provê mesmo. Deus proverá, provê mesmo. Deus proverá, faz mesmo. Deus proverá, age mesmo. E é tremendo, meu querido. A Bíblia diz, isso está lá em Gênesis 22:8. Foi quando o menino perguntou. Alguns versículos depois, Gênesis 22:13, a Bíblia diz que ele levantou o cutelo. Ia matar mesmo. Deus pediu, eu vou matar. Eu tenho fé que Deus vai ressuscitar. Nós interpretamos isso, né? Todos nós pregamos. Não está escrito na Bíblia. Mas veja só, ele levantou o cutelo. Quando ele levantou o cutelo, Deus disse, vai matar mesmo. Vai me obedecer mesmo. Diga, pastora. Exato. E cria que ainda que o matasse, Hebreus. Obrigado, pastora. Hebreus confirma. Cria que ainda que o matasse, Deus ressuscitaria. Bem lembrado. Isso mesmo. Então veja só. Quando ele levanta o cutelo, Deus, a voz divina chega e diz, não precisa fazer isso não. Não faças tal não. Agora eu te pergunto nessa manhã, não faças tal. Estava tudo preparado. Se não tivesse sacrifício, ia ficar a coisa mais sem graça, não ia? Pensa comigo. Subiu, armou tudo, aí disse, não, pode descer, não precisa sacrificar mais nada não. Nosso Deus é tremendo? É. O que nosso Deus disse? O que a Bíblia diz? Quando ele olhou para o lado, tinha o que, querido? Um cordeirozinho esperando. Deixa eu te dizer, depois de uma palavra de fé, diga comigo, depois de uma palavra de fé, vem a provisão. Deus tem provisão para você hoje? Tem. Deus tem provisão espiritual? Tem. Deus tem provisão sentimental? Tem. Deus tem provisão interna, pessoal? Tem. Deus tem provisão material? Tem. Basta uma palavrinha só, monossilábica, fé. E aí a gente volta lá para Hebreus que diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, eu quero ler com você, lá em Hebreus 10:23. Aliás, se a irmã puder colocar para nós aí. O que foi que aconteceu aí, irmão? Tem é o nome Jesus, está embaixo? Ok. Vê se a gente consegue colocar, irmã. Hebreus 10:23. Se tiver alguma dificuldade, eu vou ler aqui. Hebreus 10:23. Olha só a recomendação. Conseguiu? Ah, sim, amém. Olha só o que o nosso irmão escritor aos Hebreus diz para mim e diz para você. Retenhamos de forma inabalável a confissão da nossa esperança. Porque aquele em quem nós esperamos, ele é o quê? Fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se você dá uma salva de palmas aí bem forte.
Se você veio nessa manhã, e eu tenho certeza que você veio, assim como eu vim também, buscar uma provisão de Deus, coloque toda a sua esperança na mão dele. E ele, com certeza absoluta, tem uma resposta específica para cada um de nós. Nos coloquemos de pé nessa manhã. Eu pedi aqui a nossa pastora abençoada. Glória a Jesus. Retenhamos inabalavelmente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ô irmãos, que palavra tremenda. E essa última agora que nós temos que guardar no coração. E vejam que é para reter inabalável a confissão, ou seja, é para abrir a boca e falar da esperança que temos, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deixa só mais um pouquinho esse verso aí, querida, por favor. Olha só, querido, que grandeza. Muito lindo, pastor Deroci, o Deus Salvador. Vamos tentar lembrar juntos o que Deus nos falou nessa manhã. O que Deus é para nós? Vamos lá? Salvador, Criador, Cuidador, Protetor e Provedor. De novo, vamos lá? Salvador, e Provedor. Alguns conseguiram captar tudo, né? Criador, não, primeiro é Salvador, depois é Criador, depois é Cuidador, depois Protetor e Provedor. Os dois últimos são PP. Primeiro é S e os dois do meio CC. SCCPP. Última vez. O que Deus é para você? Se é para a gente reter a confissão, você vai abrir a boca e vai dizer, diga Deus. Não, mas com força, diga Deus é para mim e para minha família. Diga Salvador. Diga Criador. Diga Protetor. Não, eu errei, né? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Vamos de novo. Ele é para mim e para minha família. Vamos no Salvador primeiro. Salvador, Criador, Cuidador, Protetor e Provedor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso.